Chega mais na Rádio Pop. Tamo junto aqui no Hora Mais, hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira a gente recebe visita aqui no estúdio da Pop. Hoje eu tô recebendo aqui a doutora Mayara Siqueira. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao estúdio da Pop. Quando eu saí de férias eu entrevistei você. Aí agora estou voltando das férias entrevistando você novamente. Tudo bem? Tudo certo, boa tarde, é bom estar aqui de novo. Seja sempre bem-vinda. Vamos falar hoje aqui, ó, sobre ortodontia e aparelho, né? Eu fiquei pensando aqui que a gente fez algumas perguntas, né? Fui até conversar com algumas pessoas. Tem muita gente que tem dúvida sobre aparelho, né? Tem sim, é uma dúvida constante. Parece que quanto mais pessoa procura, né, mais ela tem dúvida. E eu fiquei pensando assim, porque aí depende de pessoa pra pessoa, né? Mas eu achava que era muito mais simples, assim. Eu não sei se é porque eu usei aparelho muito tempo quando eu era criança. Então, na minha cabeça estava muito mais tranquilo. Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida. A gente vai falar sobre isso hoje. Você pode mandar sua mensagem aqui no 12 3108 9090. Não esquece de mandar o seu nome, sua cidade. Se por acaso você tiver com algum problema, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de fazer a pergunta. Fala, deixa anônimo, não fala meu nome. Mas enfim, vamos conversar com a doutora Mayara Siqueira, da Clínica Mayara Siqueira aqui em Aparecida. Que ela tem uma premiação que é muito legal, muito importante, né? 2018, 19, 2020 foi eleita a melhor clínica da cidade, uma pesquisa de satisfação dos clientes. Doutora, conta pra gente quais são os problemas, né? Por exemplo, dente desalinhado, esse tipo de coisa que pode trazer a saúde se a pessoa não usar o aparelho, por exemplo, né? Joia, dependendo do tipo, na verdade a gente chama isso de maloclusão, né? Então é quando os dentes eles não estão posicionados da maneira que deveria. E dependendo do tipo de maloclusão que a pessoa tem, do tipo de dentição torta, pode ocorrer desgastes dentários, pode ocorrer desgaste na estrutura interna do dente também, então, ou seja, desgaste na raiz, desgaste da parte óssea, sensibilidade, problema de até na hora do sono, de mastigação, então engloba um todo. E aí pode afetar toda a nossa vida, né? Isso. Tem pergunta já aqui, eu ia guardar as perguntas pra depois, mas essa aqui é uma pergunta que sempre, eu acho que você já deve estar cansada de responder, inclusive. Mas não tem problema. Que é sobre chupeta, quando a criança é pequena, esse tipo de coisa. Isso é verdade ou é mito? Faz diferença realmente? É verdade, sim. A chupeta, ela acaba deformando a parte óssea, os dentes, eles acabam nascendo e entortando. Nasce da forma que não deveria, acaba até entortando. Dependendo de uma certa idade, a gente tira o estímulo, ou seja, tira a chupeta, os dentes até voltam para a posição. Ah, sim. Agora, se usar durante muito tempo, só no aparelho mesmo, para poder fazer esse conserto. Mas aí, no caso, além da chupeta, pode ter alguma outra coisa que a criança use? Por exemplo, às vezes um brinquedo de morder, alguma coisa assim? Chupeta, dedo. Ah, dedo também, né? Dedo é... Porque a criança dorme com o dedo na boca, né? E o dedo é até mais difícil de tirar porque não tem... E tá no corpo, exatamente, né? Tá no corpo. Não dá pra cortar o dedo, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa a criança com o dedo dela. Mas surgiu essa pergunta aqui, a Fernanda de Pindamonhangaba mandou aqui, já que o assunto é o aparelho, né? E os motivos que causam. Pode ser questão genética, a pessoa já tem uma predisposição a ter a dentição mais torta? Como é que funciona? Geralmente é genético, o que acostuma acometer, né? A parte genética que acomete bastante, porque passa de pai para filho. Às vezes o pai ele já tem um problema dentário e o filho também nasce com problema dentário, não casa a arcada óssea. O que acontece bastante também é se a pessoa nasce normal, não tem nenhum problema, não tem problema genético, os pais não precisaram de aparelho, provavelmente essa pessoa não vai precisar de aparelho, a não ser que tenha hábitos, ou seja, chupeta, o dedo, mamadeira, então alguma coisa que ela faça que venha ocasionar isso. Tem, por exemplo, eu vejo às vezes a criança que tem hábito de morder lápis, morder caneta, isso pode atrapalhar também ou às vezes é menor a incidência? A não ser que ela fique mordendo o dia inteiro, né? Mas o que acontece mais é um desgaste. Ó, você pode mandar mensagem aqui no 12 3108 9090, fazer a sua pergunta aqui, tá igual o ouvinte que acabou de mandar a mensagem. Estamos conversando aqui com a doutora Mayara Siqueira hoje sobre ortodontia e aparelho. Tem que extrair dente para usar aparelho, doutora? Ou dá para consertar, dá para arrumar todos ali, dá para organizar toda a casa? Ou às vezes vai ter que tirar algum dente para alinhar tudo certinho? Olha, eu particularmente, eu sou da teoria de não extrair. É lógico que em alguns casos não é possível, infelizmente a gente tem que encaminhar o paciente para uma futura extração. Só que atualmente a gente trabalha com novas tecnologias, né? Então a gente tem aquele aparelho autoligado, que é um aparelho que a gente consegue um espaço a mais onde não tinha, porque ele consegue uma expansão daquela arcada.
da parte dentária para poder caber todos os dentes no lugar sem precisar extrair nenhum. Como que é o nome desse aparelho? Autoligado. Como é que funciona ele? Que eu não conheço ele. Ele tem 2 diferenciais, né? O diferencial da peça e o diferencial do fio. A peça dele, ela é livre de atrito, então ela não precisa daquelas borrachinhas coloridas para poder prender o fio no lugar. Então o fio ele consegue correr livremente ali dentro daquela peça. Ah, entendi. Isso, sem o atrito da borracha. Com isso, a gente consegue uma mecânica mais desprendida e uma leveza na movimentação. E o outro diferencial desse aparelho em si é o fio termoativado. Então, eu posso fazer a curvatura que for, que na temperatura da boca, o fio ele vai se ativar e voltar à forma original de arco. Então, com isso, a gente consegue essa expansão em um espaço onde não tinha. Eu achei interessante que você falou sobre essa questão do dente, porque a gente tem muita tecnologia hoje e como você já veio aqui algumas vezes, a gente já conversou sobre isso, a Clínica Mayara Siqueira tem tecnologias para fazer tudo que for preciso para cuidar da saúde bucal das pessoas. E tem muita gente que tem medo, né? Assim, vou ter que tirar o dente, vou ter que não sei o quê. Mas se precisar, você falou que não é adepto a tirar o dente, né? Isso. Mas se precisar... Hoje em dia, quase não sente dor, né? Tem muitas formas ali de fazer, tem gelzinho de anestesia, tem um monte de coisa, né? Assim, a gente conta com um protocolo antes da cirurgia, né? E depois. Então, o paciente ele é medicado antes, a gente faz todos os tipos de exame para atender esse paciente da melhor forma possível. A anestesia também é uma das melhores, para ele não sentir nenhum tipo de dor. E depois ele toma essa medicação em casa e costuma ser bem tranquilo. É por isso que você tem que encontrar um profissional de qualidade, como a doutora Mayara Siqueira, para você ficar mais tranquilo, né? Quanto mais tranquila a pessoa tiver, acho que na hora que ela estiver ali fazendo o procedimento, quanto mais tranquilo o profissional, no caso, você puder deixar a pessoa melhor, né, doutora? Porque aí também, às vezes, a pessoa vai ficar na cadeira, tem gente que fica se debatendo. Então, é importante esse tipo de coisa, né? Pra gente chegar lá, perder o medo, porque não tem que ter medo de nada, né? É uma coisa pra gente cuidar da nossa saúde, né? Eu costumo falar que os pacientes que vão lá, a gente tenta deixar eles o mais confortáveis possível, né? Muitos deles já chegam lá pra poder tirar o dente, às vezes até sem medo, porque a gente vai fazendo esse trabalho ao longo das consultas, né? E chega no momento de tirar o dente, ele já pegou confiança na gente, já sabe que vai ser tudo tranquilo. Hoje eu tô recebendo a doutora Mayara Siqueira para falar sobre ortodontia e aparelhos. Doutora Mayara Siqueira, da Clínica Mayara Siqueira, em Aparecida. Estamos tirando dúvida, né, doutora, sobre o pessoal aqui, sobre o uso dos aparelhos, né? Tem muita gente perguntando se o aparelho pode danificar o dente. Existe isso? Pode acontecer? Às vezes a pessoa faz mau uso do aparelho também? O que pode acontecer? Existe, sim, aparelho com mau uso. A pessoa, às vezes, começa um tratamento, desiste e não remove esse aparelho. Esse aparelho, ele fica fazendo efeito na boca. Isso acontece? A pessoa não... Ela... não vou mais. Acontece, daí a pessoa some e fica com aquele aparelho na boca. Deus. Então o ideal é remover, não pode ficar com o aparelho de enfeite na boca. E até esses aparelhos de modinha também. Tem isso também? Tem. Essa eu não sabia. Então, tem aparelho de modinha? Tem perda óssea, mau posicionamento, até dente saindo da boca mesmo. Não, agora eu quero entrar nesse assunto, assim, se você me permitir, Pode porque eu quero tirar essa dúvida. Porque assim, o aparelho de modinha seria o quê? Seria um aparelho colorido, bonitinho, que o pessoal coloca, mas não necessariamente a pessoa precisa, ela só acha bonito, é isso? Não, na verdade, eles estavam... Na verdade, até o conselho de odontologia estava atrás disso, porque eles estavam comprando o aparelho em si e colando com super bonder, com a cola que eles tinham em casa, de qualquer jeito, sem profissional. Meu Deus. Usando... Como que é o nome daquele negócio da vassoura? O fiapinho. O fiapinho da vassoura pra colocar no... E aí isso pode causar vários danos à boca da pessoa, né? Exatamente, até o principal que estava mais acontecendo, as pessoas perderem os dentes. Caramba! Fica o aviso, então eu realmente não sabia que existia isso, assim. Eu imaginava que tinha aquelas pessoas que às vezes a pessoa é artista, cantor e coloca às vezes o aparelho de ouro, alguma coisa assim, mas eu achei que a pessoa usava porque ela necessitava, já que eu tô usando, vou aproveitar para colocar uma coisa bonita aqui, mas... Já que a gente abriu esse assunto, vale a pena a gente ressaltar, né, que tudo tem que ter um acompanhamento profissional. Exatamente. Então, sozinho não é legal. Então é importante aí, você que tá querendo colocar o aparelho por modinha, é engraçado, né, porque tem gente que usa aparelho e fala, meu Deus, tem que usar aparelho, porque faz parte, né, você quer cuidar dos seus dentes. Aí a pessoa às vezes não precisa,
aí ela vai lá, coloca o aparelho e danifica a boca, né? Então tem que ficar o alerta, né? Tem que ficar o alerta, porque muitas das vezes, principalmente pessoas mais jovens, né, querem colocar porque o amiguinho da escola colocou. Ah, o jovem, né? O jovem, sempre o jovem, né? Exatamente. Daí, às vezes, a gente fala que não precisa, fica triste e tal. Mas, infelizmente, a gente que é profissional, né, precisa dar o melhor prognóstico, o melhor planejamento pro paciente. Exatamente. Quanto tempo pode durar, por exemplo, doutora, um tratamento ortodôntico assim? Varia muito, né? Eu imagino de pessoa para pessoa, né? Varia muito de pessoa para pessoa e de aparelho para aparelho. Então, a gente tem aparelhos que são mais rápidos, aparelhos que são mais devagar. Eu costumo brincar com o paciente que, por exemplo, eu vou para Ubatuba. Posso ir por Cunha ou posso ir por Taubaté. Entendi. Vai chegar no mesmo resultado final, porém em tempo diferente. Caminhos diferentes, né? Então, depende do tipo de aparelho e do tipo de problema da pessoa. Mas aí, no caso, qual que seria o mais rápido? Porque eu sei que tem agora aquele que é até não é invisível, né? Que o pessoal usa mais... Os alinhadores estéticos, eles costumam ser rápidos também, separando, assim, o tempo do autoligado ou até mais rápido, dependendo do caso. Entendi. Lembrando que tem casos que são meio restritos a esses tipos de alinhadores. Então, tem que ir para poder fazer o planejamento certinho, com a documentação, para a gente ver o tipo de aparelho ideal. E aí, no caso, às vezes tem gente que fala, não quero usar fixo, quero usar móvel. Essa escolha não vai da pessoa, a pessoa pode opinar, por exemplo, ou você fala, não, você só pode usar esse tipo de aparelho que é o melhor para o seu caso. Como é que funciona? Os aparelhos móveis, exceto os alinhadores estéticos, eles geralmente estão ligados com a parte óssea. Então, quando a gente precisa movimentar o osso, ou então usar ele como um tipo de contenção depois da finalização do aparelho. Entendi. No caso, eu tive um problema desse quando eu era criança. Eu usei muito tempo, assim, quando eu era criança, o aparelho móvel, porque eu tinha um osso que era maior que um lado, maior que o outro. Aqui, meu queixo era meio torto. Até hoje eu não tenho muito queixo, na verdade, mas, assim, o que deu pra fazer tá aqui, né? Porque... Mas era bem, bem complicado, assim. E aí eu lembro que eu tive que usar aparelho móvel muito tempo. E aí depois eu fui pro fixo, porque ele tinha que... Primeiro, toda a mudança óssea, né? O aparelho móvel, ele direciona o crescimento ósseo da criança. Então, é legal por conta disso. A gente trata a parte óssea. Ó, tem uma pergunta aqui também sobre... sobre a contenção. Você acabou de falar da contenção. No caso, a pessoa usa a contenção, que é aquele ferrinho para manter por dentro, não é isso que fica? Isso, a gente pode usar, na verdade, vários tipos de contenções, né? Tem a própria placa de bruxismo que ela pode ser usada como uma forma de contenção se a pessoa usar corretamente. E também tem esse aparelho que vem com o ferrinho, que pega o céu da boca, de tirar e pôr, que é usado como contenção, e da parte de baixo, né, da parte inferior da boca, sim. É um ferrinho que a gente cola atrás dos dentes de baixo para manter eles no lugar. Foi esse que eu usei. Mas aí, no caso, existe um tempo específico ou às vezes a pessoa pode ficar muito tempo com ele? Como é que funciona? Joia. Durante a vida da gente, a gente ganha e perde osso. Nessa remodelação óssea, o dente ele pode voltar à posição que era antes. Então, o que eu oriento o paciente? Primeiro ano vai usar contínuo, segundo ano vai usar só para dormir, e depois disso não vai jogar o aparelho fora. Entendi. Porque qualquer tipo de movimentação pode voltar a usar para dormir o aparelho. E aí é importante ter, né? Até para você não perder todo aquele trabalho que você teve para fazer aquela mudança. Exatamente. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje são pacientes em retratamento. Exatamente, que já pôs o aparelho, já colocou, não usou a contenção como deveria, teve essa movimentação e voltou lá para poder colocar. Isso é um tema que eu acho muito importante, que a gente falar sobre a disciplina da pessoa que vai usar aparelho também. Porque assim, ela tá com uma coisa na boca dela que exige que ela tome um cuidado específico, imagino, né? Com a limpeza, com a questão de manter usando, porque às vezes a pessoa fala, eu vou usar, e ela acha que ela vai usar de vez em quando e vai fazer efeito. Não, ela tem que manter, né, doutora? Constância, não é isso? Quando a gente se dispõe a fazer um tratamento, né, a pessoa já tem que estar aberta a fazer o que o profissional está pedindo para chegar no resultado final legal, não só para mim, mas para o paciente também. Então, a gente faz esse tipo de recomendação para realmente ter o máximo do resultado possível e a pessoa ficar feliz com o tratamento. Porque não adianta nada a pessoa falar, eu uso uma vez por semana e achar que vai ter alguma mudança, não. Às vezes ele até deixa de servir na boca. Isso pode acontecer também? Porque como você falou, né, tem essa movimentação óssea, né? Exatamente. Entendi. Tem muita mensagem aqui no 12 3108 9090.
O Ademir fez uma pergunta aqui, eu não sei se isso realmente tem algum fundo, mas ele falou o seguinte, que ele tem a impressão que antigamente as pessoas tinham menos dentes tortos. Se isso é mito, se isso é verdade, se a alimentação hoje em dia favorece, se atrapalha mais, se as pessoas têm mais dente torto hoje em dia. Enfim, tem alguma coisa sobre isso? Algum estudo sobre isso, doutora? Oi, Ademir, boa tarde. Então, o que acontece? Eu acredito que antigamente, em minha visão, as pessoas não estavam ligadas tanto à estética que nem tá hoje em dia. Entendi. Hoje em dia, eu acho que entrou a parte de estética de uma força bem grande. Maior, então, né? você vê que o pessoal tá voltado para harmonização, para a parte do rosto, para a parte de alinhamento dentário. Então, acho que eles estão observando mais agora. E também tem aquela coisa, né, doutora? As técnicas também mudaram muito, né? Imagino que a profissão do dentista, do ortodontista, mudou bastante, né? Porque teve uma época, acho que no começo, que as pessoas não existia isso de aparelho, né? Bem lá no começo era arranca o dente aí e vê o que acontece, né? Infelizmente, a gente vê bastante casos de pessoas que chegam com problemas bucais, porque antigamente era só isso, doeu, tirou. E aí a pessoa perdeu o dente e aí agora tem que usar um outro tipo de processo, né? Geralmente o paciente esquece que a lei da gravidade ela acontece na boca também. Então, se a gente tira um dente de baixo, os dentes que estão do lado, eles tombam para o espaço. O dente que está em cima, ele desce. Então, acaba gerando um transtorno muito grande. Entendi. Tem muito mais mensagem aqui também. O Ademir mandou. Mandar um abraço aqui também pro Juan. Tá mandando um alô para toda a galera aqui. Ai, rapaz, peraí que eu falei do WhatsApp aqui, ó, me trollou de novo aqui, ó, tá me trollando. Tem aqui uma pergunta sobre, eu até ia perguntar pra você, doutora, já falei da contenção, na verdade, que é sobre a questão da cirurgia do bucomaxilo. Pra que serve essa cirurgia? O Juan mandou essa pergunta aqui também, a gente já tinha separado. O bucomaxilo é uma especialização do ortodontista, isso? Ou no caso, não, como funciona? Na verdade, o bucomaxilo é uma outra especialidade da Entendi. Odontologia. Outra especialidade. Isso, o que acontece? Vou usar até o seu caso como exemplo. Me Você diga. colocou o aparelho quando era criança, Uhum. Para arrumar o seu queixinho, que ele era mais para trás do que deveria. Não tem agora, mas antes era muito menos. Era menos 3, eu falo assim, que ele era pra dentro, na verdade. Vamos supor que não chegasse na onde deveria só com o aparelho quando você usou, quando era criança. A gente faria a documentação certinho e te encaminharia para um bucomaxilo para poder trabalhar juntamente com o ortodontista, né? E chegar num resultado final maximizado, ou seja, da forma que deveria, com a parte de cima da boca encaixando perfeitamente na parte de baixo. Aí no caso cirurgia, né? Isso, sem o queixinho tá mais para trás e sem o queixinho tá mais para frente. Entendi. Lembrando que o problema não é só no queixo, né? Tem pacientes que também tem problema na parte de cima, que é chamada maxila. Então, tem pacientes que não têm essa maxila bem formada e tal. O que é a maxila? Essa parte da maçã do rosto. Da maçã do rosto. Da maçã, da parte que fica Céu os da dentes boca de cima. também? Exatamente. Daí ela pode não tá bem posicionada também e o doutor ele consegue trabalhar isso na cirurgia. Isso acontece também no caso, aí não sei qual que é a área, mas tem muita gente que às vezes acontece de nascer dente atrás, né, dos dentes. Por que acontece isso, doutora? Por exemplo, no fundo aqui, O sei lá, no siso, céu da boca. Não, aqui atrás. Sim, por conta da falta de espaço. Tem pacientes que não têm espaço mesmo e esses dentes, eles têm que nascer, eles vão nascer onde tem espaço. E, infelizmente, às vezes o espaço que sobra no céu da boca. Aí, no caso, seria uma questão genética, né? A boca da pessoa talvez não seja grande o suficiente para comportar os dentes, é isso? Exatamente. Geralmente acontece com pacientes que têm a boca bem pequenininha. Entendi. Estamos falando sobre ortodontia e aparelhos. E surgiu a pergunta aqui no último bloco, doutora, sobre o bruxismo, né? A pergunta no caso aqui, a Valéria falou o seguinte, se ele pode danificar os dentes. Explica pra gente o que é o tal do bruxismo, quem que pode desenvolver bruxismo, quem que tem, como é que funciona o bruxismo? O bruxismo ele é desenvolvido geralmente por conta de ansiedade, nervoso, né? Pessoas que têm a musculatura da face muito forte também têm esse hábito de ranger os dentes. E se não cuidado, né, ele causa um desgaste dentário, sensibilidade, dor. Então tem que ficar de olho por conta disso. Eu já peguei casos feios lá de bruxismo. Mas aí no caso é o bruxismo que é quando a pessoa tá dormindo? Funciona? Ou pode acontecer de dia também. Entendi. Então, é que assim, quando tá dormindo a pessoa não percebe o que tá fazendo, né? E de dia pelo menos a pessoa sabe o que tá fazendo. Mas às vezes deve ser tão automático, né? Que às vezes a pessoa mesmo
talvez só vai perceber quando tiver com algum problema, né? Geralmente é o parceiro que descobre, né? A gente chega na consulta, eu pergunto pro esposo ou pra esposa, né? Olha, você tá escutando à noite e tal. Mas dá pra escutar? É tão grande, é tão alto assim o barulho? Dá pra escutar, parece barulho de um vidro batendo no outro. É no fundo? Ou pode ser na frente? Pode ser na frente também. Meu Deus, dá aflição só de pensar, doutora, porque... Infelizmente, eu já peguei casos que os dentes da frente estavam todos desgastados a ponto de não dá pra fazer mais muita coisa. Meu Deus, mas aí como é que previne? Você falou que no caso a pessoa, se for muito ansiosa, pode surgir o problema, né? Com estresse também. Aí no caso teria que cuidar do estresse, da ansiedade da pessoa. Mas aí quando ela sabe do bruxismo, o que ela tem que fazer? Ela vai até você, não é isso? Isso, ela tem que buscar um profissional, né? Pra esse profissional poder diagnosticar o problema, né? E chegar na melhor forma de tratamento, que geralmente é uma plaquinha, né? Tem que ver os danos que já foi causado pra ver se vai precisar intervir algum dente. Ó, tem uma pergunta aqui do Claudiano de Cachoeira Paulista. Ele falou o seguinte: minha menina, quando era pequena, 6 anos, caiu de um tombo de bicicleta. E ela tinha os dentes de leite. Na época machucou muito e ficou roxo. E o dente não chegou a cair. Depois caiu esse dente porque era de leite e saiu permanentemente. Saiu permanente, né? Só que saiu torto. Aí falou que teve um dentista que tentou erguer, colocar uns batentes no dente dela, mas sem resultado. Ele perguntou o que você recomendaria, doutora? Joia, teria que ver o exame de raio-x, né, pra ver certinho como é que tá esse dente dentro do osso, porque o que acontece? Quando a criança ela sofre um trauma quando é criança, o dente de leite ele pode entrar lá pra dentro. Se acontecer dele entrar lá pra dentro, pode danificar o permanente e ele nascer de uma forma indevida, como ele falou, né? Que pode estar relacionado ou não com isso, né? Porque tem a genética que a gente já falou. E até uma dificuldade de estar colocando ele na posição. Só que teria que ver o raio-x e a questão do espaço para poder chegar no melhor planejamento para ela. Tem uma dúvida aqui, doutor, que acho que eu nunca perguntei isso para nenhum dentista, né? Como é que funciona? O dente, ele vai... Nasce o dente de leite, aí o outro ele vai se formando depois? Como é que é isso, assim? Ele cai um, aí depois o outro se forma ou ele já tá lá? Ele já tá lá. Ah, é? Ele já tá lá. Então, a criança, enquanto ela tá com o dente de leite, o permanente já tá lá dentro sendo formado. Entendi. Por isso que, no caso, como você falou, né? Ela pode ter entrado e aí ter acontecido de encostar no outro que já tava lá. Isso. E aí ter dado um problema, né? Exatamente. Tem casos também de queda, trauma de criança, né? Que acontece do dente de leite sair todo pra fora. Se o dente de leite sai todo pra fora, o que eu oriento? Colocar o dente em um copinho de leite. Você diz assim, não é cair, ele saiu mesmo. Ele sai pra fora mesmo. Meu Deus. Daí coloca o pai com a mãe, coloca o dente no copinho de leite, traz o mais rápido possível pro dentista pra gente tentar reimplantar aquele dente. Entendi. No caso, então, que você recomenda aqui pro nosso ouvinte, tem que ver, né? No caso, teria que ver tem vários aspectos para ser analisados, né? O que tá acontecendo, qual tipo de movimentação já tentaram, o jeito que tá a boquinha dela agora, se tem mais dentes para poder sair, que se eu não me engano ele falou que ela tem 6 anos. Ele falou que ela, não sei... Ou ela caiu com 6 anos. Ela caiu, ela tinha 6 anos. Era pequena, de 6 anos caiu, mas eu não sei qual que é a idade dela agora. Exatamente. Às vezes pode ter passado bastante tempo também, né? Às vezes ela pode já estar adulta, pode estar adolescente. Não, na verdade isso não interfere muito. Não muda? Não, porque o aparelho fixo mesmo a gente vai colocar quando a criança ela já perdeu a maioria dos dentes de leite. Entendi. O que seria avaliado mesmo é a questão de espaço, a questão do raio-x, se tem o ligamento, que é uma membrana certo em volta do dente, se tá tudo certo. Porque às vezes tem que ter ali a base, né, pra você firmar o dente e aí você colocar o aparelho, né? Exatamente, que tem dente que depois de um trauma ele fica anquilosado, ou seja, ele gruda no osso. Caramba! Daí ele não movimenta, então a gente teria que ver mesmo pra ver o que aconteceu. Então fica aqui, né, o nosso aviso, não só para esse caso aqui do Claudiano, mas sempre que acontecer algum tipo de problema assim, você já corre para um profissional, né, doutora? Para você saber ali exatamente, tirar o raio-x, ver todas as informações para poder cuidar da melhor forma ali da boca da criança, da pessoa que sofreu aquele trauma, não é isso? Exatamente.
Seguinte, estamos chegando no final daqui da nossa entrevista, que é uma pena que passou muito rápido, porque tem muita gente mandando mensagem, o pessoal mandando dúvida aqui. Eu queria que você deixasse o telefone da clínica, o seu Instagram também, as informações, para o pessoal entrar em contato, que eu sei que você posta bastante coisa, né, do seu trabalho nas redes sociais, não é isso, doutora? Eu gosto de postar bastante coisas, que tem bastante gente que tem dúvida, né, e acaba não tirando, que nem aconteceu agora, né? Exato. Então, é legal a gente vir com conteúdo, né, pra pessoa poder verificar e se informar melhor. E se ficar ainda alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a gente, que eu respondo com o maior carinho. Qual que é o Instagram? O Instagram, @dra.maiara com Y, Siqueira. E o telefone 12 99665 2101. 12 9665 2101. Clínica Doutora Maiara Siqueira, em Aparecida, não é isso? Isso mesmo. A gente está localizado ali na Avenida Antônio Samar, número 51, Jardim São Paulo. É isso aí. Doutora, eu quero agradecer a sua visita hoje aqui. A gente já conversou no mês passado, né? A gente tem essa série de visitas suas aqui, então a gente sempre está trazendo temas diferentes, falando sobre assuntos diferentes em meio ao cuidado da saúde bucal. A gente espera conversar mais vezes, né? Porque os ouvintes têm muita dúvida sobre isso e sempre que a gente puder trazer dúvidas, não, né? Você traz a dúvida, a gente traz aqui o profissional para trazer informação, é sempre importante. Então quero agradecer a sua visita e deixar o microfone da Rádio Pop aberto aqui. Eu sei que você está em live também, se quiser mandar beijo pro pessoal, fica à vontade, tá bom? Tá jóia. Tem aí o pessoal participando aí que eu sei. Isso. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui participando. Obrigada a vocês por acompanhar meu trabalho sempre. É isso aí. Você continua ligado aqui na programação da Pop. E agradecer você também. Obrigada eu por que agradeço. mais uma tarde, né? Eu que agradeço, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui. E quem ficou com dúvida ainda, né? Pode mandar aqui pra gente que a gente responde. Conforme eu falei, o WhatsApp, né? Com certeza. Pode mandar. E lembre-se, procure um profissional, né? Sempre que tiver algum problema e às vezes também, não só quando problema, né, doutora? Pra fazer aquele check-up, pra saber se tá tudo certo, porque às vezes a pessoa só procura o profissional dentista quando já tá com problema, né? Então é importante pelo menos uma vez por ano, cada 6 meses, né, ir no dentista, não é isso? Isso, pelo menos uma vez por ano é obrigação. Cada 6 meses seria o ideal, porque daí a gente consegue ver certinho qual o tipo de problema que tá tendo e acompanhar. É isso aí. Doutora, obrigado, viu, pela participação. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima visita. Imagina, eu que agradeço.